Fala, concurseiro! Seja bem-vindo a mais uma entrevista com o especialista. E no programa de hoje nós vamos te dar dicas para destravar a sua mente para você poder conquistar os resultados que você tanto deseja. Eu sou a jornalista Yasmin Gonçalves e quem veio aqui para trazer mais informação pra gente é Lucas Alvim, ele que é servidor do Corpo de Bombeiro e criador do projeto 1% Todo Dia, que busca ali ajudar as pessoas a se desenvolverem. Muito obrigada, Lucas, por ter aceitado o nosso convite, por vir aqui, dar dicas para os nossos concurseiros conquistarem os resultados que eles querem. Nossa, eu que agradeço, É um prazer imenso estar aqui na Degrau, que tem uma história incrível, que vai fazer 40 anos, ajudando as pessoas a alcançarem os seus objetivos, A Degrau hoje é a ponte entre o concurseiro e o seu objetivo. E eu sou prova disso. Conquistei bastante resultado, tive 4 aprovações em concurso, tenho bastante experiência para passar para a galera aí. E eu creio que vai ser um bate-papo muito legal, que com certeza vai valer muito a pena. Eu tenho certeza também. Você hoje consegue conciliar a sua carreira de bombeiro com o seu projeto, de desenvolvimento pessoal. Como é que você faz para manter esse equilíbrio, Na verdade, eu considero o seguinte, a minha vida é uma vida única. Então, a minha missão dentro do Corpo de Bombeiros é salvar vidas, Eu acabo levando isso como uma essência de vida. Então, no meu particular, na minha vida pessoal, eu procuro agregar o mesmo valor que eu agrego no Corpo de Bombeiros. Lá dentro eu estou salvando vidas, pessoas que estão em situações de risco. Na minha vida pessoal, na minha rede social, eu tento tirar pessoas que estão afundadas ali na depressão, pessoas que estão com a sua mente totalmente travada, pessoas que não acreditam mais em si, pessoas que estão se sentindo perdidas. Porque, infelizmente, hoje, ao mesmo tempo que a gente tem muita informação, A gente vive numa era de tecnologia, ao mesmo tempo isso acaba sendo o vilão do concurseiro, que acaba se distraindo, perdendo bastante o direcionamento, qual o caminho seguir. São muitas oportunidades, ao mesmo tempo os jovens estão enfrentando muitas dificuldades de como fazer uma boa filtragem, Como direcionar essa energia para o lugar correto. Então, eu vivo isso como uma essência de vida mesmo. Assim como muitos jovens, eu fui um jovem também nascido em periferia, local humilde, local dominado pelo tráfico. Então, aquele ciclo de amizade ali que acaba mudando bastante, influenciando a sua mente. E eu acabei, no meio do meu caminho ali, tomando um rumo, tomando um destino, fazendo as escolhas certas e colhendo os resultados. Então, hoje, o que eu faço? É ofertar para as pessoas aquilo que eu descobri. Um caminho que eu, aos trancos e barrancos, descobri, tomando pancada da vida, hoje eu procuro direcionar esses jovens para que eles possam fazer as escolhas certas. Então, basicamente, conciliar essa vida para mim é super natural, porque é uma essência de vida para mim. Para mim, essa é o verdadeiro sentido da vida, é crescer e contribuir na vida de outras pessoas. E você faz isso em todas as esferas, Ali... Dentro do Corpo de Bombeiros e na minha vida pessoal. Então, para mim é super normal conciliar, porque para mim esse é o sentido da minha vida. O Corpo de Bombeiros para mim não foi só uma profissão, foi encontrar o verdadeiro sentido da vida, que tem tudo a ver com aquilo que eu acredito, que é contribuir na vida de outras pessoas. A vida não tem a ver comigo, não tem a ver com a Yasmin, não tem a ver com a Degrau, tem a ver sempre com a vida do próximo. E é o que o Degrau faz, é agregar valor à vida do próximo, é realizar sonhos. Então é isso que eu vivo, essa é a minha essência de vida. Nossa, muito legal. Eu acho que é interessante, você ter isso dentro de você e conseguir trabalhar em duas profissões, vamos colocar assim, que você está ali se entregando, ajudando outras pessoas. Queria que você esclarecesse pra gente o que seria uma pessoa com a mente travada, vamos colocar assim, porque pra gente destravar, tá ali com esse problema. O que seria? Vamos lá. Hoje, quando a gente termina o ensino médio, a gente, na escola, não tem todo o direcionamento que a gente precisa para alcançar os nossos objetivos. Como assim? Vou ser bem mais claro para vocês. Na escola a gente tem aula de um monte de coisa, mas a gente não consegue, de uma maneira plena, encontrar de fato o nosso talento, aquilo que a gente realmente é bom, ou aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente se identifica. Por exemplo, em alguns momentos das escolas tem feiras de profissões. Só que isso não é encarado com bastante seriedade, a ponto de, cara, calma aí, deixa eu ver o que esse cara é bom, o que ele gosta. Exemplo, tem muitas escolas hoje que visitam o Corpo de Bombeiros. Eu acho um projeto incrível. E um parêntese, quem tiver esse desejo, você pode ir no link da bio do Corpo de Bombeiros, que lá tem o link do CHC, do museu, para grupos escolares estar marcando visitas. Isso é muito incrível, porque a pessoa vai tendo contato com a profissão e ela vai se identificando, gerando uma conexão, gerando um certo interesse. Então, o que eu enxergo? Quando você não tem um tipo de trabalho desse, com direcionamento profissional, isso vai acarretar, vai corroborar para um jovem que está perdido. Ele vive uma era de
super oportunidades e ao mesmo tempo ele não sabe o que ele vai fazer. Ele olha a internet, ele acaba se comparando, vendo amigos no marketing digital, fazendo diversas coisas. E obviamente a gente não é contra o marketing digital, só um parênteses, um exemplo. A pessoa acaba se sentindo perdida. Pô, mas calma aí, meu amigo tá fazendo tal trabalho na internet, tá ganhando dinheiro. Aí ele acaba perdendo um pouco o sentido, a orientação. E muitos jovens também não têm em casa o apoio dos pais. Então muitos pais hoje trabalham muito, então não tem oportunidade de ter uma conversa. Então acaba que um vídeo como esse, o conteúdo que o Degrau ele tem gerado no YouTube, ao longo dessa carreira, acaba direcionando. O jovem ouve uma história como a minha, um jovem negro também, periférico, e aí sai de uma condição, ao invés de ter aquele discurso, né, de mas as oportunidades não são para mim, eu nunca vou conseguir. Então a gente acaba quebrando esse paradigma. Então o que acontece com a mente de um jovem? Ela vai criando paradigmas, ela vai criando travas. Ele vai enxergando a realidade e vai tendo perspectivas equivocadas sobre a realidade. Então ele vai vendo, pô, mas oficial é muito difícil para mim, eu não vou conseguir passar no CFO do Corpo de Bombeiros. E ele vai criando aqueles gatilhos, e esses gatilhos vão virando travas na mente dele. Que ele na verdade, ele vai se sentindo incapaz, quando na verdade ele nem tentou, quando na verdade ele nem esgotou as alternativas. Muitas são as vezes que o concurseiro faz uma prova, ele ainda não está totalmente pronto, ele não tem toda a bagagem de um concurseiro, não tem toda a expertise de um concurseiro, ele estudou talvez sozinho, ou talvez ele só tem um ano de cursinho, e aí ele toma a primeira queda no concurso e ele já desiste. Sim. Então, ou seja, uma mente travada é uma mente que tem a perspectiva errada do momento que a pessoa está vivendo. E por conta disso ela acaba fazendo escolhas erradas, ou até mesmo desistindo, ou até mesmo enterrando os seus sonhos. Entendi. E como você aconselharia, por exemplo, o exemplo que você deu, né? De um concurseiro que ali, um ano de cursinho, ele tentou, se frustrou, não conseguiu na primeira vez. Como você aconselharia essa pessoa que teve uma primeira decepção e já tá pensando em desistir? Por conta disso, né? Dessa comparação que às vezes a gente acaba fazendo de uma forma tão cruel com a gente mesmo. Exatamente. Eu costumo dizer o seguinte, a comparação ela é a métrica da infelicidade, porque qualquer pessoa que olhar para uma outra pessoa e se comparar de uma maneira errada vai se sentir pequena. Então, qual é a grande chave para esse concurseiro conseguir recuperar força da sua fraqueza, do seu momento ruim e seguir em frente? Primeiro é dar um passo atrás e dar uma pausa e pensar e planejar. Que tem um filme também que eu recomendo muito que os concurseiros assistam, que é o filme do Will Smith, que conta a história da Serena Williams e da Venus Williams. E aí ele fala, se você falha em planejar, você planeja falhar. Então o primeiro passo do concurseiro é definir o seu objetivo. Cara, o que eu quero para a minha vida, sabe? Qual é o meu objetivo? O que eu gosto mais? Analisar as carreiras. Um grande erro dos concurseiros também é não analisar a carreira. Então olhar conteúdo do Degrau, conteúdo de carreira, qual carreiras policiais, entender um pouco do plano de carreira, rotina, para você definir o objetivo com os fundamentos corretos. Para mim, Yasmin, esse é o primeiro passo. Definir o objetivo com os fundamentos corretos. Então eu quero ser bombeiro por quê? É só pela estabilidade? É só pelo dinheiro? Cuidado, porque no passar do tempo isso pode pesar e você pode se sentir infeliz. Então a felicidade, para mim, o sucesso, ele está atrelado à paz de espírito, né? Proveniente da consciência que você está fazendo o melhor dentro da sua condição. Então o que é fazer o melhor dentro da sua condição? Definir o seu objetivo e dentro disso você traçar as verdadeiras estratégias. Então às vezes o concurseiro foi mal, ele errou, mas não quer dizer que ele é uma pessoa incapaz de passar no concurso. Muitas vezes as pessoas erram nisso. Os erros não definem que o seu capítulo, a sua história terminou ali, sabe? Um capítulo ruim não define o final da sua história. Um momento ruim não define toda a sua trajetória. Então, você precisa olhar para os erros com uma outra ótica. Acho que o concurseiro, essa é a grande mentalidade, virada de chave. É você olhar para os seus erros com uma maneira mais estratégica. Calma aí, deixa eu ser franco comigo. Como é que foi a minha caminhada nesse 1 ano de concurso? De cursinho aí? Eu estudei de verdade? Eu olhei as revisões? Eu fiz os simulados? Sabe? Eu entendo plenamente qual é o grande problema. Vou dar um exemplo aqui. Muitos concurseiros acabam falhando na matemática, no raciocínio lógico. Por exemplo, meu concurso, a grande parte foi bem em português, e aí no raciocínio lógico acabou, né, tendo o resultado ruim. Né? Porque o raciocínio lógico, parêntese, ele não é tão lógico. Se você pegar
Vera Fischer, verdadeiro ou falso, sim, então. Então são fórmulas que acabam confundindo um pouco a mente do concurseiro se ele não estudar os fundamentos daquela fórmula. Então, por conta da falta de fundamentos, as pessoas vão tomando fumo, vamos dizer assim, vão falhando no concurso e acabam tendo um resultado ruim e com isso acabam desistindo. Então a dica, definir o seu objetivo, dar um passo atrás, ser sincero, cara, calma aí, esse ano eu falhei, eu não abri mão do final de semana, eu não estudei de uma maneira gradativa, eu não entendo ainda o fundamento básico da matemática, então preciso voltar, pegar vídeos ali de nivelamento, pegar uma matéria do início e ir com essa matéria até o final, porque às vezes o concurseiro entra no cursinho e ele acha que só fazer o cursinho vai resolver, quando na verdade a diferença é feita em casa, fora do cursinho. Aquela noite ali que você passa ali estudando, fazendo revisões. Então assim, a gente precisa também desmistificar essa questão do erro, né? O cara acha que às vezes vai passar de primeira porque o outro amigo passou. Como você falou, essa comparação. Cara, cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu time de aprendizagem, cada um teve uma base escolar de uma maneira. Então, eu, por exemplo, eu tive uma base escolar muito ruim. Eu passei pela aprovação automática. Então, na minha época, você só precisava ter presença e você era aprovado. Então eu não tive o nível técnico de um aluno de uma outra escola, até mesmo pública, uma escola pública boa. Eu não tive esse nível. Por quê? Porque infelizmente passei pela aprovação automática. Então quando eu entrei no cursinho, primeiro ano, eu só tomei fumo, só me lasquei, só tive perdas ali, inclusive eu fui reprovado em concurso, então eu fiz o concurso Detran, em 2013, eu não passei nesse concurso, imagina se eu tivesse desistido. Então os erros fazem parte do processo, então quem sabe onde quer chegar, os erros fazem parte do processo. A gente precisa aprender com cada um dos erros e começar de novo de uma maneira mais forte, começar de novo de uma maneira mais inteligente. E aí até uma frase do Napoleão Hill, né? Os erros são a chance que a gente tem de começar de novo de uma maneira mais inteligente. E é importante você compartilhar também, às vezes, essas frustrações, esses erros, né? Como você colocou, porque às vezes as pessoas acham que só elas erram. Né? Eu sou fracassado, eu não consegui de primeira, mas a maioria não consegue de primeira, porque você precisa de um amadurecimento, você precisa de uma evolução ali, um crescimento dentro do estudo para concurso público. Requer isso, e às vezes até mesmo você se encontrar. Verdade. Você tá ali fazendo, aí você descobre uma outra área que tem muito mais identificação com você, e quando você se dedica para aquilo ali por conta desse propósito, né, desse vínculo que você cria, você consegue se desenvolver melhor e garantir ali a sua aprovação. E assim, hoje o jovem, ele sofre muito de crenças que acabam limitando essa coisa. O jovem hoje, por conta da era também do cancelamento, né, você não pode falhar, que você é cancelado, você é o patinho feio da sua família, você é o derrotado. E aí, às vezes, em casa, o seu pai fala de uma maneira muito ríspida, a sua mãe, e aí os primos estão sempre zombando da pessoa que, eu gastei o ano inteiro com ele não passou, enfim. Só que, na verdade, não entendeu que aquele jovem ali ainda está no processo, sabe? Sim. E a aprovação, ela requer processo. Não adianta, concurso não é você ser aprovado da noite pro dia. E aí eu sempre dou essa dica, tem muito concurseiro que espera sair o edital. Tá aí o edital do Corpo de Bombeiros bem iminente, e aí tem muita gente que ainda está esperando sair o edital para entrar no cursinho. E aí manda mensagem lá no Instagram, Vim, e aí, já saiu o edital? Por quê? Você está esperando sair o edital para começar a estudar? É isso? Sabe? Então muita gente acaba esperando a oportunidade surgir para se preparar. Quando na verdade os sábios, eles já estão se preparando e quando a oportunidade surge, eles estão prontos. E aí falam que foi sorte, né? Mas na verdade a sorte é quando a oportunidade encontra alguém preparado. Então se você está assistindo aqui essa entrevista, você está nos acompanhando pelo YouTube, eu sempre gosto de dar essa dica, não espere a oportunidade surgir. Esteja pronto quando ela aparecer, porque senão você vai ficar sempre com essa síndrome, não é pra mim, tá vendo? Eu nunca vou conseguir. Sim. E aí você vai desenvolvendo crenças que vão te limitando de tentar. Porque você tenta da maneira errada, falha, você é criticado porque as pessoas não valorizam. Avião que voa não vira notícia, né? Só avião que cai. Então, sempre quando você cai, as pessoas te apontam, te criticam, poucas pessoas te apoiam. E aí, infelizmente, você acaba desenvolvendo essa crença. E aí você não experimenta novas coisas, como você falou. Pô, o cara não quer fazer um cursinho. Não, mas eu não sei se é pra mim. Eu não sei se eu me identifico. Cara, vai lá, tenta, se experimenta. Se não der certo, se você não gostar, você muda.
Ah, eu quero fazer bombeiro. Ah, se não identificar, vai fazer INSS, outro concurso está previsto aí e vai vir com bastante vaga. O problema é que as pessoas acabam não tentando, não dando passo, não saindo dessa zona de conforto, né? Acabam anulando o seu potencial. Então, assim, você só vai saber o quanto você pode ir quando você der o primeiro passo. Você só vai enxergar o segundo passo se você der o primeiro. Então, você precisa começar, sabe? Essa é a dica que eu quero dar. Ao longo desse vídeo a gente vai dar muitas dicas, mas assim, comece, cara, dá um passo, experimente-se, desafie-se, né? Isso é muito importante. Você acredita que existem técnicas ali específicas que podem ajudar o concurseiro a ter alguma vantagem, tanto na parte de preparação, né, quanto na execução ali das etapas de um concurso público? Com certeza, com certeza. Por quê? Vamos dizer assim, tem gente que consegue estudar sozinho. Só que são a minoria das pessoas. Essa é a grande realidade. A maioria das pessoas precisa de um treinador. Como assim, cara? Vamos pegar um Usain Bolt aí. O cara é brabo, mas você acha que ele treinou sozinho? Você acha que para evoluir 1 milésimo, ele não treinou sozinho? E ele fala, cara, eu treinei 4 anos para descer o meu tempo em 3 milésimos. E foi suficiente para ele bater o recorde mundial. Então, assim, a existência do curso preparatório, a existência dos canais do YouTube, como o canal da Degrau, a existência dessas estratégias de preparação é o que faz a diferença. Não adianta, você pode dizer, ah não, mas cursinho e tal. Cara, faz total diferença. Se você pegar a lista de aprovados, a maioria gritante será de cursinho. Porque o curso preparatório ele vai pegar todo aquele conteúdo, aquela gama de conteúdo, aquele conteúdo programático ali do edital, ele vai fazer uma filtragem bem selecionada das questões que caíram no retrospecto aí de 20 anos de concurso. Então, assim, o cursinho ele é praticamente o teu coach, é o teu treinador, é o que vai lapidar o teu potencial, é que vai entender aonde você está falhando, vai te dar o pulo do gato. Então, dicas como fazer uma prova, exemplo, tem questões que vai tomar muito seu tempo, no concurso você tem tempo. Então você precisa pular para outra questão que você sabe, deixar aquela mais difícil para o final. Você não perder tempo e depois no final da prova você já está com a mão tremendo ali, perdendo tempo. Sim. Né? Todo concurseiro já passou por isso, porque é uma questão que você viu, mas que fugiu da sua mente. Você está nervoso. É o que a gente fala. Concurso não é só a gente se preparar tecnicamente, ou seja, entender os conceitos. A gente precisa preparar a nossa mente. A gente precisa nos preparar no TAF, a gente precisa preparar a nossa saúde, se tem algum tipo de problema de saúde, problema de vista, recorrer a cirurgias, procurar especialista. Concurso é um jogo de diversas áreas e o concurseiro precisa estar muito atento. E por isso que a gente fala, cara, numa era de informação, tem uma frase de William James que eu levo para minha vida, que é: sem interesse seletivo, a experiência é o caos absoluto. Olha essa frase, quão poderosa ela é. Sem interesse seletivo, a experiência é o caos absoluto. Ou seja, o concurseiro que deseja ser aprovado, ele precisa colocar uma meta na vida dele. Cara, 1 ano aqui, o meu interesse ele vai ser seletivo, selecionado. Eu só vou focar naquilo que agrega, eu só vou focar nas matérias que vão agregar ao meu concurso. Outra coisa, para com essa coisa de fazer 1000 concursos ao mesmo tempo. Foca ali. É um erro que muitos concursos Não, o cara mandou pra mim, eu quero fazer o CFO, mas eu quero fazer o Praça também. Você acha que eu posso estudar pros dois ao mesmo tempo? Cara, não dá, cara. Quando você divide sua atenção, acaba que... Você perde a qualidade. Sim. Você perde a qualidade. Então, se você fizer 2 coisas, você vai fazer nenhuma das coisas. Então você precisa focar. Não, eu quero ser Praça do Corpo de Bombeiros. Já está autorizado, então já foi publicado em Diário Oficial, o comandante-geral já vibrou a notícia, o governador, ou seja, vai sair o concurso, eu já tenho essa certeza. Então o que eu preciso fazer agora? Qual a qualificação que eu vou escolher? Condutor, músico, qual é a qualificação mais viável para mim? É ter o pé no chão também, às vezes as pessoas viajam muito, fogem daquilo que elas podem alcançar, então calma aí, eu tenho categoria B, eu tenho 2 anos de B, eu posso fazer a D, só posso fazer o mestre amador. O que para mim é mais viável? Qual é o meu nível intelectual hoje? Então qual a prova que vai vir menos concorrida dentre essas? Cara, provavelmente condutor. Entende? O cursinho ele vai te dar essa bagagem. Ele vai te dar essa orientação. Fala, cara, olha só, qual é o seu nível? Quanto tempo você estuda? Tem muito tempo que eu não estudo, tem 20 anos. Ou seja, você precisa entrar no cursinho ontem. Às vezes esse cara que está 20 anos sem estudar, ele vive uma ilusão. Não, vai sair de tal, eu vou passar.
Às vezes eu recebo certas mensagens que eu preciso ser um pouco duro com essas pessoas. Porque a pessoa está se iludindo e a pior coisa que tem é você se enganar. E a coisa mais fácil que tem, Yasmin, é a gente se enganar. É a gente olhar pra gente e achar que a gente está no nível top, quando na verdade a gente não está. E o cursinho, através dos simulados, ele vai falar pra você, tá vendo? Olha só aqui teu simulado. Você acha que tá bom, você não tá tão bom assim. Você precisa melhorar. Matemática, português, qual é a matéria que você está falhando. A questão não é, eu sou ruim, eu sou péssimo, eu sou incapaz. A questão é, cara, como eu posso trabalhar para melhorar? Essa é a pergunta certa. Então o cursinho vai te ajudar a fazer as perguntas certas. Sozinho você faz muitas perguntas erradas e você acaba obtendo as respostas erradas. E com as respostas erradas, você acaba tendo a perspectiva errada. Com a perspectiva errada, você acaba travando a sua mente. Então, na minha opinião, o cursinho hoje, ele vai lapidar a sua mentalidade e vai te direcionar para a aprovação. Vai falar, cara, o caminho é esse aqui. Os vencedores. Hoje o degrau, sei lá quantos 1000 aprovados deve ter em 40 anos. Quantas histórias já foram transformadas aqui. Então, assim, cara, a opção agora é sua. Se você vai esperar mais uma oportunidade passar diante dos seus olhos, você vai sentar no meu fio e vai chorar, ou se você vai entrar no cursinho e vai alcançar a sua aprovação e vai ser inspiração para um monte de gente aí da sua família. A vida é feita de escolhas, né? Você escolhe o que planta. Você faz suas escolhas fazem você. Ponto. Eu penso dessa forma. Tem alguns concurseiros que às vezes eles se frustram, né? Não conseguem, e aí quando questionados, você fez um simulado, como o exemplo que você deu? Não fez. E o simulado, ele é muito importante, porque além de fazer uma avaliação técnica, ele te ajuda ali a se policiar, como a gente falou, em relação ao tempo de prova. Tem tempo. Não adianta você dominar todo o conteúdo se você não consegue trabalhar ali a quantidade de questões dentro do tempo que você tem disponível. Então, assim, é o que você falou, são vários tipos de preparação para você conseguir a sua aprovação no concurso público. Eu acho que a gente vai falar aqui agora de um outro tópico que também influencia muito ali na aprovação. Como você acha que a autoconfiança do concurseiro pode ajudar ele nesse processo aí, nessa jornada? Essa pergunta é muito boa. Gostei, Yasmin. Você faz perguntas muito boas. Pessoal, o que é a verdadeira autoconfiança? Primeira coisa, a gente precisa desmistificar isso. A autoconfiança não é pensamento positivo. Não é estar motivado ou não, porque a motivação é uma energia transitória. Eu posso estar aqui super motivado e daqui a pouco eu posso estar com a minha dopamina, endorfina baixa e estar super desmotivado. Eu posso receber uma notícia ruim e acabar baixando meus níveis de motivação, os meus níveis de confiança. Então, o que é a autoconfiança de uma maneira prática e o quão importante ela é no concurso? Bom, a autoconfiança é a experiência prática, ou seja, a soma de pequenas vitórias, pequenos resultados. Então, como eu vou construir essa confiança na minha caminhada de estudo? Primeiro, estudando da maneira certa. Se você estuda da maneira errada, você vai ter resultado errado. E resultado errado acaba com a confiança. Outra coisa, adquirindo conhecimento. Ou seja, se você está no cursinho, como o Degrau, um curso que tem muita expertise, muita história, muita bagagem, você vai adquirir conhecimento e conhecimento gera segurança. Exemplo prático dentro disso aqui, se eu falar para você, Yasmin, bora saltar de parapente agora. Você vai falar, você tá doido, Alvin? Você tá maluco? Calma aí. Quem vai comigo? Você vai falar, vamos descer de rapel lá na torre do quartel central. Você vai descer sozinha. Você vai? Você vai falar, não, sozinho você tá não. doido. Ou seja, você precisa estar com alguém que tem mais experiência que você. Entende? Ou seja, eu preciso estar com alguém, com o Degrau, com o cursinho, né, que eu me identifico, que tem validação, que já passou no filtro do tempo, ou seja, 40 anos, que aprovou muita gente, ou seja, para me passar o conhecimento para eu desenvolver a confiança que eu preciso, para eu ir lá e ir sozinho e ter o resultado. Então a confiança, de uma maneira prática, é você estudar da maneira certa, você estar com alguém mais experiente que você e você ir conquistando pequenas vitórias. Como assim? Pequenos simulados. Exemplo, hoje, se eu estou 20 anos sem estudar, eu não posso pegar uma prova anterior do Corpo de Bombeiro para estudar. Por quê? Porque eu vou ir mal nessa prova e eu vou abalar os meus níveis de confiança. A confiança ela é alimentada por pequenas vitórias. Desde criança, isso é cientificamente comprovado. Você pega uma criança ali, você fala, vem, ela vem andando e quando ela chega até você, você faz o quê? Você chegou, o que a criança faz? Ela sorri.
Então os níveis de confiança elas já vão sendo desenvolvidos, as pequenas sinapses cerebrais já vão acontecendo desde a infância. Então a confiança é alimentada por pequenas vitórias. E o concurseiro, ele não desenvolve confiança, que às vezes ele estuda da maneira errada, não tem o direcionamento certo, faz a prova errada, não faz, por exemplo, mais um exemplo, eu gosto de dar exemplos para ficar bem claro para o concurseiro entender. Hoje, se eu for fazer uma prova da SpaceX, eu não vou passar. Fato, por quê? Desde que eu entrei no bombeiro, o meu foco mudou, hoje eu treino pessoas, hoje eu estudo mentalidade, eu estudo foco, eu estudo disciplina. Hoje o meu foco é outra coisa. Então não tem lógica eu querer fazer uma outra prova. Com certeza eu não vou passar. E a consequência disso é eu talvez embaralhar a minha mentalidade. Eu falar, caramba, tá vendo? Eu não sou bom. Tá vendo? Eu sou incapaz, tá vendo? Ou seja, isso vai abalar os meus níveis de confiança. Então, para eu obter mais níveis de confiança, eu preciso subir essa régua, Yasmin, de maneira gradativa. Ou seja, 1% todo dia. É assim que eu desenvolvo a minha confiança. É amanhã, se eu corro hoje 2, amanhã eu vou correr 2,100. E depois de amanhã eu vou correr 2,200. Eu não posso querer amanhã eu correr 10 quilômetros. Isso vai abalar os meus níveis de confiança. Eu não estou pronto para isso. Então, basicamente, a confiança hoje, ela precisa ser desenvolvida de uma maneira gradativa. E o quão importante isso é na hora do concurso? Porque o concurso vai mexer com os níveis de adrenalina, vai mexer com níveis de nervosismo, é a prova da sua vida. Então, tem muito concurseiro hoje, cara, que está aguentando o mundo nos ombros. É a mãe que não apoia, é o pai que saiu de casa e o cara está trabalhando aí em 2 empregos para pagar o cursinho. E aquilo ali é a prova da vida dele. Sem falar que muitos que já têm a idade muito avançada e aí já tem filho, ou seja, tem diversas responsabilidades que vão pesar na hora do concurso. Cara, é como se você estivesse ali, meu irmão, é uma porta. Se eu conseguir entrar por essa porta, minha vida vai mudar. Então o cara tá ali, ó, ele precisa ter o controle total da mente dele. Para ele, calma aí, peraí. Eu só preciso acertar essa questão. Cara, tem uma frase que vai fazer total sentido para a gente fechar essa pergunta, que vocês precisam anotar e vivenciar isso. Você precisa focar no jogo, não no que está em jogo. Concurseiro, foca no jogo, não no que está em jogo. Esse é o código. Na hora da prova, você não precisa ficar pensando, ai, mas eu preciso passar, que minha mãe depende de mim, que o meu filho... Não, irmão. Foca no jogo. E se você não focar no jogo, se você focar no que está em jogo, isso vai tirar e roubar a sua atenção, isso vai te distrair. E pode te dar aquele efeito branco. Sabe o que é o efeito branco? O cara estudou pra caramba, se dedicou e na hora da prova, bum, apagão. Por quê? Ele tá focando em outras coisas. O concurseiro, eu costumo dizer que ele é o atleta. Ele é o atleta daquela corrida dele ali. Ele precisa correr no ritmo dele, ele precisa olhar pra raia dele, ele precisa focar no caminho dele, porque o minuto que ele olha pro lado, ele perde o foco. Então, assim, concurso é uma prova de atletismo. Você precisa estar na raia certa, você precisa correr a sua prova, você precisa olhar para o seu treinador, adegar ao seu treinador, segue as orientações dele, foca nele, meu irmão, e segue esse caminho, porque se você desenvolveu a confiança ao longo desse caminho e você na hora da prova focar no jogo, você vai obter o resultado. Então, para mim, eu falo bastante, gente, me desculpa. Não, é porque eu gosto de explicar de uma maneira clara para o cara entender, porque assim, a gente tem diversos públicos nos assistindo aqui. Então tem pessoa que nunca viu concurso na vida, como eu. Dando uma voltada na minha história, Yasmin, assim, eu não sabia como se inscrevia num concurso público. Hoje eu recebo essas perguntas, cara, mas como é que eu faço para me inscrever? Tem que ir lá na porta do bombeiro? Entrega, como é que faz? Eu era essa pessoa. Porque assim, a gente tem vários ciclos sociais que vão formando os jovens. Nós somos fruto do meio. Então o meu meio, eu não tinha consciência, eu nem sabia que tinha prova de oficial. Então esse trabalho de entrevistar pessoas que passaram pelo processo, novamente eu quero ratificar a importância desse canal, desse veículo de informações. Isso aqui é fundamental, porque um jovem como eu, se eu tivesse isso aqui à minha disposição, eu poderia perder muito menos tempo. Eu perdi muito tempo da minha vida porque eu não tinha direcionamento. Então, só fazendo um parêntese, cara, curta esse vídeo, se inscreva no canal, deixe seu comentário. É porque você precisa entender a importância, a grandiosidade do que é isso aqui, cara. Isso aqui muda vidas, sabe? Hoje eu recebo mensagens no Instagram. O jovem me seguiu, olhou a minha trajetória, que tá lá nos meus destaques. Caramba,
Você, como eu, veio de comunidade, caramba, tinha tráfico na sua rua, caramba, e você mudou, caramba, e hoje você tem as suas coisas, sua casa, sua família. Então o jovem, quando ele está lá atrás, onde eu estava, ele não enxerga o topo da montanha. Ele está lá embaixo, ele não tem a visão do topo da montanha. Então hoje eu aqui, exemplo, no meu topo da minha montanha, eu consigo passar essa perspectiva para eles. Então assim, galera, essa confiança você vai desenvolver com o tempo, fazendo essas 3 coisas. Tendo o objetivo correto, estudando da maneira certa, estudando com alguém mais experiente que você, ou seja, alguém que teve validação no mercado. E outra coisa, fazendo as provas certas, focando no seu objetivo, focando no jogo e não no que está em jogo. Então dessa forma você consegue entender o que é confiança e praticar a confiança de uma maneira real na sua vida, e com certeza isso vai te trazer o resultado que você precisa. Isso é fato. Perfeito. Inclusive eu queria agradecer, né, pelo fechamento aí, convidando a galera para interagir aqui no nosso vídeo, porque o nosso objetivo é realmente esse, sabe? A gente entende que temos um público também muito diversificado e com níveis de conhecimento diferentes. Então a gente sempre está tentando levar ali um conteúdo que a gente vai agregar de alguma forma na vida dessas pessoas e somar, né? Que eu acho que também é o que você faz ali nas suas redes, com o conteúdo que você está divulgando. Então, muito obrigada mesmo. Nada. Queria que você compartilhasse com a gente, você hoje dá mentorias, né? Queria que você compartilhasse algum caso de um mentorado seu que chegou até você e aí ele tinha muitas idealizações ali e pouco resultado. Queria saber como que você conduziu essa transformação na vida dele. Muito boa pergunta também. Bom, pessoal, primeira coisa que vocês precisam entender de uma vez por todas. Antes de querer construir algo, você precisa desconstruir. Esse é o ponto de partida da minha mentoria e é o ponto de partida de todos os cases que eu tenho ali. Tem alunos meus de mentoria aprovado no CFO, tem aluno meu de mentoria aprovado no Corpo de Bombeiros. Nesse concurso de temporários tem diversos alunos meus de mentoria. Só um parênteses, eu não dou aula de português, de matemática, nada disso, eu não tenho esse tipo de produto. A minha mentoria é de mente mesmo, de mentalidade. Porque muita gente não entende a importância disso e isso é muito importante. E aí, só para vocês terem uma noção, hoje em dia o Brasil ocupa uma das 5 posições no ranking de pessoas que sofrem com algum problema psíquico, ou seja, é um problema de depressão em algum nível, um problema de ansiedade, e isso atrapalha muito o concurseiro e qualquer profissional em diversas áreas. Então hoje a minha mentoria é voltada a isso, é cuidar da fonte, da cabine de comando da sua vida, é a sua mente. Eu costumo dizer isso na minha mentoria e vocês podem gravar mais um conceito que eu quero soltar para vocês. Você não é um corpo que possui uma mente. Você é uma mente que possui um corpo. Tenta entender esse conceito. Você não é um corpo que tem uma mente, você é uma mente que tem um corpo. Ou seja, se você mudar a sua mente, naturalmente você vai mudar o seu corpo, os seus resultados, o seu desempenho, a sua performance. Se você muda a sua mente, você transforma os seus resultados. Isso é chave. Então tem muita gente que chega na mentoria, vários casos ali, vocês podem olhar no meu destaque lá do Instagram, a gente pode deixar aí o Instagram na descrição. Sim, com certeza. E aí vocês vão ver lá, o cara chegou na mentoria, cara, eu não consigo, essa prova do CFO é muito difícil, cara, eu sou ruim, meu pai só fala coisas pra mim, que eu não vou conseguir e tudo mais, eu me acho incapaz, eu tenho ansiedade, eu tenho depressão, eu tenho várias travas na minha mente, eu não confio no meu potencial. Então, primeiro, a gente precisa desconstruir isso. E aí você precisa falar para aquela pessoa o seguinte, cara, sabe a opinião das pessoas? A opinião das pessoas é a perspectiva que as pessoas têm sobre você, mas essas opiniões não te definem. Então eu posso falar poucas e boas sobre a Yasmin, mas a minha opinião é debaixo da minha perspectiva, não tem a ver quem a Yasmin é de fato. E se a Yasmin não tiver essa consciência, essa convicção, fatalmente eu vou conseguir embaralhar a psique da Yasmin. Ou seja, se a Yasmin não tiver os preceitos corretos, os fundamentos que ela precisa, o propósito definido, um objetivo de vida, uma essência de vida, eu posso conseguir embaralhar a mentalidade dela e provocar gatilhos que vão travar ela para o resto da vida. Então o que eu enxergo? Os nossos pais viveram outra época, os nossos avós viveram outras épocas. E infelizmente eles foram aprendendo coisas que funcionaram numa medida, só que a gente vive outros tempos. E aí muitos pais vão reproduzindo criações antigas nos filhos. Como assim? Como posso dizer? Compilando valores,
Não estou falando de valores, eu estou falando parte de criação mesmo, do cara errar e o cara sai chicoteando o filho, batendo e não explica o porquê, sabe? Eu acho que falta isso. O adolescente hoje, ele vai tendo reflexos da sua criação. Então, muitos problemas que a gente tem encarado hoje, de pessoas adoecendo com problema de ansiedade, com falta de direcionamento, pessoas que chegam na minha mentoria perdidas, a maioria deles são problemas, né, provenientes de causas familiares, de traumas de infância, de traumas de adolescência, de traumas de escola. Então, muitas vezes fala, mas na minha época tinha brincadeira tal, ninguém ligava. As pessoas não sabiam de fato se expressar. Só que esses problemas foram sendo semeados no coração das pessoas. E hoje, você vê os jovens sem esse direcionamento. Por isso, o destravar a sua mente. Agora exatamente. Por quê? Porque o cara chega com a mente toda travada. Cara, mas, poxa, mas quando eu errava, o meu pai me arrebentava. Ou quando eu errava, falava poucas e boas, que eu sou aquilo, que eu sou, sabe, xingando palavras torpes, palavrões. E aí o cara chega ali travado. Eu chego, cara, calma. Você não é o que as pessoas dizem. Você é aquilo que você vai construir a partir de hoje. Os erros não te definem. Você sabia como faria? Não, você não sabia. Então, assim, errar faz parte do processo. E o cara fala, caramba. E ele começa a enxergar uma outra perspectiva, porque, na verdade, o cara que está ali envolvido pelas coisas ruins que estão acontecendo, aquela mentalidade travada, ele está enxergando uma perspectiva ali única. Tá vendo? É só isso que tem pra mim. E quando eu pego ele e falo assim, cara, olha aquilo ali, você pode construir uma vida incrível, você pode mudar a sua história. Cara, caramba, eu posso, eu consigo. Ou seja, às vezes falta só uma palavra de afirmação, às vezes só uma palavra positiva e o cara já começa ele mesmo a encontrar. Porque, Yasmin, eu não faço milagres. Eu apenas toco os pontos que as pessoas precisam ser despertadas. Você tem a dopamina a seu favor, a endorfina a seu favor, a serotonina a seu favor. São vários neurohormônios que você pode destravar. Então o que eu faço? Eu aponto os caminhos. Cara, olha só, você tem a confiança baixa? Beleza, vem comigo aqui, vamos dar uma corrida. Vamos botar uma meta de 1 km? Eu corro 1 km com esse cara. Caramba, eu consegui correr 1 km. Os níveis de endorfina desse cara sobem. Ele se sente mais confiante. Sabe o que vai acontecer? Ele vai se viciar nessa sensação de se vencer todos os dias. Então, às vezes, o cara não tem essa perspectiva, porque ele não experimentou. Mas por que ele não experimenta? Porque a mente dele está travada. Ele não acha que ele pode sentir essa sensação de conquista, de vitória. Ele acha que aquilo não é para ele. Então, às vezes, a maioria das vezes, o que a gente faz? Eu toco os pontos que ele precisa entender. E ele começa a enxergar por conta própria. Porque, na verdade, não precisa ter uma dependência de mim, da degrau. Não. Nós somos facilitadores do caminho. É isso que as pessoas precisam entender. As pessoas são incríveis por essência, Yasmin. São 7 bilhões de pessoas, pouco mais de 7 bilhões de pessoas no mundo. Você sabia que não existe nenhuma pessoa igual a outra? Parece óbvio, mas para muitas pessoas não é óbvio isso. Mas somos pessoas, somos seres únicos. Então, nós temos o nosso devido valor. Se a gente entender o caminho que a gente precisa seguir, a nossa vida é única, que a gente está no nosso tempo, no nosso momento, que a gente pode crescer de maneira gradativa, que a gente pode... Todo mundo pode vencer sem ninguém precisar perder, Yasmin. Sabe? É isso que as pessoas precisam entender. Você pode ser aprovado, o seu outro colega também, o seu outro amigo também. Pode não ser a vez dele agora, pode não ser a sua agora, mas amanhã vai ser. Todo mundo pode vencer sem ninguém precisar perder. A gente pode avançar 1% todo dia, todo mundo pode vencer, alcançar o seu resultado. E é isso, na minha mentoria eu trato esses pontos. O cara chega lá, a mente bem travada, eu mudo essa perspectiva desse cara, eu começo a ajudar ele a desconstruir coisas que ele desconstruiu. Eu sei que falando parece fácil, mas não é. O processo de desconstrução é doloroso, porque envolve você olhar para você e você enxergar onde você precisa abrir mão, sabe? Realmente esquecer, realmente virar a página, perdoar, sabe? O perdão faz parte da mentalidade. Às vezes o concurseiro ele não consegue desenvolver porque ainda guarda uma mágoa familiar, uma mágoa de amigos, sabe? Uma coisa que está pesando ali. E vira e mexe a nossa mente, isso é cientificamente comprovado, 33% do tempo ela fica voltando no passado, trazendo coisas. E quando você tem gatilhos no passado, isso vai te travando, isso vai te impedindo de enxergar o presente e o futuro. E aí tem uma frase aí do Kung Fu Panda, para fechar, hein? Ele fala assim, o ontem é história, o amanhã é um mistério, o hoje é uma dádiva, é por isso que se chama presente.
Então, assim, é legal o cara ter essa perspectiva. Grava essa frase aí do Kung Fu Panda, né? Ontem é história, esquece o passado, você foi perseguido, você foi criticado, as pessoas não te apoiaram, esquece, vira essa página, sabe? O amanhã ainda é um mistério. Às vezes a ansiedade é esse excesso de futuro. Ai, será que vai? Será que não vai? Será que eu passo? Calma. Foca no presente, é o que você tem, foca no agora e evolua 1% todo dia. É isso que eu prego na minha mentoria e é isso que, graças a Deus, tem ajudado muitas pessoas. Muito interessante, porque quando você está com a mente aberta, você vai pegando um ensinamento ali, às vezes, em detalhes muito sutis, né? Como, por exemplo, de um filme de animação, você vai conseguindo pegar essas sacadinhas. Muito legal. Lucas, eu queria pegar com você agora, tocar num ponto um pouquinho polêmico, vamos colocar assim. Você hoje se posiciona como uma pessoa realizada, centrada, né? Basicamente, você conseguiu conquistar ali os seus sonhos. E você ajuda outras pessoas a seguirem esse caminho também. Mas não tem dia, por exemplo, que você acorda desmotivado, ou com algum problema que dá vontade de jogar tudo pro ar e desistir? Ou você não passa por isso? Como que é? Galera, assim, eu não passo por isso, tô sempre motivado, entendeu? 100% foco e disciplina, então pra mim não tem dia ruim não, tá? Brincadeira. Possível. Brincadeira, foi só pra descontrair. Galera, pô, cara, a vida ela não é uma linha reta, sabe? A vida ela oscila, tem todo tempo, todos os anos, você e eu, nós vamos passar por momentos ruins. A única certeza que nós temos é a mudança. A mudança é a nossa única certeza. Então, pra mim, Yasmin, hoje, mesmo em dias ruins, eu gosto de me reinventar, sabe? Eu gosto de ressignificar esses dias. Então, sempre que eu tô no dia ruim, eu sofro com esse dia, a motivação ela fica em baixa, eu não consigo fazer o meu melhor, mas eu faço o meu melhor naquele dia. Eu posso não fazer o meu melhor, o meu top, mas eu faço o meu melhor, ou seja, o meu 1%. Então, nem sempre eu estou motivado, nem sempre eu estou satisfeito, mas eu procuro fazer duas coisas, né? Trazer à memória aquilo que me dá esperança, ou seja, cara, eu posso não estar onde eu gostaria de estar, mas eu já não sou o mesmo de ontem. Então, eu tenho motivo para agradecer. A gratidão é esse exercício do coração diário que faz o seu coração, ou seja, o seu sistema emocional, o seu sistema límbico, ele ficar equalizado, equilibrado. Então, às vezes, a gente fica naquela, hoje eu tô mal, na verdade as suas emoções estão agitadas. O que você precisa fazer nesse dia? Cara, olha lá atrás, lembra das coisas que vieram para te derrubar, para te destruir. Você não foi destruído por isso, cara. Você tá aí de pé, você tá aí tentando. Então você é um vencedor. Então essas coisas, eu vou me apegando nessas coisas e eu vou saindo dessa lama. Então assim, essa lama vem, esse dia ruim vem, e o que muda nesse dia pra mim é o meu posicionamento, é a minha resposta. Se eu ficar parado, não vai adiantar nada, o dia ruim vai continuar ruim. Então o que eu faço na maioria das vezes? Boto meu tênis, vou dar minha corrida, boto meu fone de ouvido, ouço uma música boa e eu preciso mudar esse dia. Então a circunstância, ela vai vir para cada um de nós, todos os anos. Eu costumo dizer uma outra coisa. Assim como a natureza ela tem as estações, nós temos as estações. Então tem o inverno, tem o verão. É uma boa analogia. Não é? E aí você vai vivendo fases no seu ano. Cada momento do ano você vai ter uma fase. Vai ter fase que você vai florescer, sabe? Você vai estar dando um monte de fruto, mas só que vai ter fase que você vai estar ali sequinho. Né? E o interessante da natureza é que nos períodos de seca é o período que a raiz está mais forte. Sabia disso? Nos períodos de seca, as raízes elas estão sendo irrigadas pelo lençol freático, pelas poucas chuvas. É o momento que a árvore ela foca mais na raiz. E é o que eu tenho para mim. Nos momentos difíceis, eu foco mais na raiz. Ou seja, eu quero aprender mais com esse momento. Porque senão esse momento vai passar, eu não vou aprender nada com ele. Sabe? Então, o grande X dos dias ruins é você aprender algo com ele. Porque eles vão passar, tudo passa. Sabe? E se você não aprender com os dias ruins, você vai sair daquele dia da mesma forma. Então, assim, aprenda com os dias ruins, eles vão vir para todos nós, a motivação vai estar em baixa, não tem jeito, a mudança vai vir. Ela mexe com a nossa rotina, com o nosso planejamento. A gente tem aquela ideia de vida planejada. Não, planejei minha semana, vai dar tudo certo. Na verdade, Yasmin, outro código aí pra galera. Planejar não é a certeza que tudo vai dar certo. Planejar é a certeza que eu vou direcionar bem os meus 3 recursos. O meu tempo, a minha energia, a minha atenção. Então, planejar é direcionar recursos, não é a garantia que vai dar tudo certo. Então, hoje, nos meus dias ruins,
eu procuro fazer o que tem que ser feito. O feito é melhor que o perfeito, né? Ou seja, nos dias ruins eu vou lá e faço. Faço a minha corrida pior. Por exemplo, o meu pace de corrida bom é 3:30, 3:40. Um pace baixíssimo, né? E aí no meu dia ruim, eu faço 5:5, 6. Mas caramba, você fez... E às vezes eu coloco no Instagram, né, o pace ruim, no dia ruim. Pô, mas você não faz 3:40? O que houve? Não, mas hoje eu tô no dia ruim. Então eu vou fazer o meu melhor. O meu melhor naquele dia é o 5:5. Só para mostrar que não é motivação, é a disciplina, sabe? Então, assim, a motivação, em muitos momentos, ela vai te deixar na mão. Eu costumo dizer uma outra coisa, que a motivação é aquele colega, né, que está contigo só em bons momentos. No momento ruim, aquele colega foge, aí fica você e sua mãe. A sua mãe é disciplina. Legal. Ela fala pra você, vai estudar, mesmo em dias ruins. Vai estudar, senão você não vai ter futuro. Vai fazer aquilo, ou seja... É a disciplina, cara. A disciplina precisa comandar nossas vidas. A vida adulta é feita de pessoas disciplinadas. Não tem jeito. Eu tenho várias táticas, porque o dia que uma não funciona, eu corro pra outra. O dia que lembrar das coisas boas não funciona, que às vezes tu tá tão na bad, mano, que nem lembrar das coisas boas funciona. E aí eu corro pra outra coisa. Então vou botar meu tênis e vou correr. Que aí você muda a química do seu cérebro, né? Na verdade, um dia ruim é uma química errada no seu cérebro ali. Você tá com hormônios ali adulterados, né? Neurohormônios em baixa, e você tem aquela baixa. Ou seja, né? você tem que ficar se vigiando, se regulando o tempo todo. Isso se você quer viver em alta performance, né? Que eu acho que é a palavra-chave aqui que você Cara, falou. Você falou algo que é chave. Pra mim, o foco é a capacidade de monitoramento constante. Porque, cara, você vai sair do trilho, você não é um robô que você coloca assim, ó, uma rota até tal rota, um GPS, coloca até outra e você vai até aquela outra rota. Não, você não é um robô. Você não tem a garantia que você vai chegar pelo caminho que você traçou. Pelo contrário, você vai adquirindo ferramentas ao longo do caminho. Então a vida é isso, cara. Você aprender todos os dias alguma coisa nova e mudar a sua rota. Testar novos caminhos, cara. Isso é a essência da vida. Isso é perfeito. E eu acho que pegando um gancho no que você falou, o planejamento ele é muito bom, é maravilhoso. Mas nenhum planejamento sobrevive o campo de batalha, que é ali o dia a dia, a realidade da gente, né? Que às vezes precisa adaptar a rota, como você falou. Exatamente. E assim, eu não sei se tem mais perguntas, pode fazer, fica à vontade, mas eu tô lendo um livro, eu gosto muito de ler, recomendo aos concurseiros, leiam livros. Os livros hoje são baratíssimos. São livros que custam 20, 30 reais, fora as apostilas que a Degrau tem, ótimas apostilas, vocês podem estar adquirindo também, a fim de estudo, a fim de simulado, a fim de lapidar sua caminhada no concurso, mas livros mesmo de desenvolvimento pessoal. Então, tem um livro que eu tô lendo que é o livro que se chama A Única Coisa, que ele fala o seguinte, cara, pensa bem, já vieram muitas pessoas antes de você. Você precisa ser humilde o bastante para reconhecer isso. Então, Yasmin, se você não entender e ter essa humildade, que já tiveram pessoas que foram mais longe que você, que já passaram por aqui, você deixa de aprender com essas pessoas. Não é para você seguir o caminho delas, é para você pegar um pouquinho dela, pegar um pouquinho do outro, pegar um pouquinho do outro, e aí você monta o seu caminho. Então, para mim, essa é uma das estratégias que eu aprendi recentemente. Que eu estava lendo esse livro, que eu recomendo a galera, concurseiro, A Única Coisa. Esse livro é muito top, te ajuda a definir um único objetivo. E ele fala, cara, pensa bem, você pode aprender um monte de gente que já passou por aqui e construir o seu próprio caminho. Então você precisa ter humildade suficiente para aprender. O concurseiro também precisa ter essa humildade, sabe? Calma aí, deixa eu aprender, deixa eu ouvir o outro. Isso é importante para esse crescimento pessoal e profissional. Com certeza. Eu acho que até aqui a gente já passou muitas dicas, a gente falou bastante, desenvolvemos muito sobre esse assunto. Mas eu queria que pra gente finalizar, e finalizando a nossa entrevista, que você deixasse um conselho para os concurseiros que estão pensando em desistir por conta de alguns insucessos. Cara, se você pegar a trajetória aí de todas as pessoas que conseguiram obter os resultados, elas passam pelos erros. Então, errar faz parte do processo. Só para a gente ter uma noção prática e a gente fechar esse vídeo de hoje, o maior inventor do século XX foi o cara que mais falhou. Então, o maior arremessador de basquete da história, também do século XX, foi um dos caras que mais errou as cestas. Então, você só vai conseguir se você tentar. Então, assim, tente, esgote as alternativas, esgote os recursos, não pare no primeiro obstáculo. Não pare no primeiro obstáculo. Siga firme no seu objetivo,
1% melhor que ontem todo dia. E com certeza você vai conseguir atingir o resultado que você precisa. É isso, é persistir. Lucas, mais uma vez, muito obrigada por você ter aceitado vir aqui conversar com a gente. Que agradeço. Trocar essa ideia com os nossos concurseiros, né? Que às vezes precisam de uma motivação extra, de um gás extra, para poder conseguir seguir nessa jornada. Show de bola, Yasmin. Satisfação imensa estar aqui, galera do Degrau. Parabéns aí pelo conteúdo, pelo canal, pela história. E uma boa sorte a todos os concurseiros. Não perca tempo, concurso está autorizado. Tem turma aí e uma pulsão de unidades da Degrau. Dei uma olhada lá nos stories. Dá uma procurada, chora um desconto. Ótimo. Vai lá, meu irmão. Vai lá. Você só vai... O não... Já tem. O não você já tem, meu irmão. Vai em busca do sim. É isso. Muito obrigada. Concurseiro, lembra de se inscrever aqui no nosso canal. A gente está divulgando aí todos os dias um conteúdo muito rico para te ajudar, tanto na parte técnica quanto no desenvolvimento pessoal, em conhecimento, tá? E acompanha a gente também nas redes sociais, porque a gente compartilha lá todas as novidades para você em primeira mão. Até a próxima entrevista com o especialista. Valeu!